Olá, meus queridos, que prazer estar com vocês mais uma vez, nesse domingo tão especial, que é o domingo do Dia das Mães. E eu quero compartilhar algo com vocês que eu tenho certeza que, assim como falou no meu coração, vai falar no seu coração também. E o tema da palavra hoje é o temor do Senhor. Você pode estar pensando assim, nossa, no Dia das Mães ela vai falar sobre o temor do Senhor, mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. E nesse tempo, né, onde as pessoas têm sido tão estimuladas e encorajadas a serem destemidas, empoderadas, então falar sobre temor parece um negócio assim meio insensato, mas eu sei que o temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria. E eu quero aqui, juntamente com vocês, falar sobre o que significa a palavra temor. Temor não é medo. Então, o que é o temor? O temor é um sentimento de profundo respeito e obediência. Em hebraico, a palavra temer é yar, e significa reverenciar, respeitar. Do temor, na minha opinião, do temor vem a palavra adoração. Então nós tememos ao Senhor, nós o reverenciamos, obedecemos e o adoramos. E isso é uma palavra assim que tocou muito o meu coração a respeito de temor, porque desde criança, né, a gente, pelo menos eu venho ouvindo sobre o temor, temer ao Senhor, mas hoje eu quero mostrar para você que o temor do Senhor tem muito a ver com a reverência, com a obediência, com a nossa postura de adoração ao Senhor. Então, é um sentimento, o temor nos dá um sentimento que existe algo maior do que nós mesmos, né? E qual que é o antônimo, o contrário de temor? Segundo o dicionário, o contrário de temor é desconsideração, petulância, desrespeito, arrogância, desprezo. Talvez, né, isso soe um pouco familiar para você, diante de tantas coisas que a gente tem visto no mundo afora. E quero compartilhar um versículo que está lá, porque Paulo já nos disse, né, a respeito disso. E esse versículo está em 2 Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 5, diz assim: mas você precisa saber disso. Olha que interessante. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também desses. Então, Paulo está mostrando que nos últimos dias haveriam pessoas que não teriam temor. E infelizmente, né, a gente tem vivido esses dias. Mas eu quero dizer que a igreja do Senhor Jesus é prevalecente. E através daqueles que temem ao Senhor, nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. E eu quero aqui contar um exemplo muito clássico, que fala muito comigo, na verdade, me traz uma advertência, né? Porque a palavra de Deus, ela nos edifica, mas ela nos adverte a respeito dos comportamentos das pessoas que foram más, que não tiveram temor a Deus. Então, a Bíblia é muito interessante nesse sentido. O comportamento dessas pessoas, elas servem para nos inspirar em que aspecto? Uau, Senhor, me livra de ter um coração igual a esse.
e me perdoa, porque existem algumas coisas dentro do meu coração que não estão de acordo com a tua palavra. Então esses exemplos, eles servem para isso, né? E para nos advertir, como se fosse assim um sinaleiro, né? Uma placa ali vermelha piscando. Olha para cá, não vai por esse caminho. E eu quero citar o exemplo de uma pessoa na Bíblia. Eu não vou ler sobre ela, e eu quero assim te animar durante a semana a ler lá em Daniel, a partir do capítulo 5, conta a história dessa pessoa que eu quero usar como um exemplo negativo de uma pessoa que não tinha o mínimo temor. Na verdade, ela pode estar classificada dentro de 2 Timóteo 3, 1 a 5, né? Era arrogante, blasfemo, desobediente, ingrato, sem afeição natural, sem domínio de si, cruel. Então, essa pessoa que eu quero falar é o rei que veio depois de Nabucodonosor, Belsazar. E a história de Belsazar é uma história muito, muito assustadora. Está lá em Daniel capítulo 5. Belsazar, ao contrário do seu pai Nabucodonosor, porque mesmo Nabucodonosor ter sido um rei muito duro, implacável, que não temia nada, Deus deu uma lição muito grande para ele, e você pode ler lá no livro de Daniel, e no final de sua vida, o Nabucodonosor, ele fez uma declaração exaltando o Deus de Daniel, exaltando o Senhor dos Senhores. Então aquela lição que ele aprendeu com Deus, ao ponto de ser transformado numa besta selvagem no pasto, para aprender quem era o Senhor, aquela lição de fato fez diferença na vida de Nabucodonosor. E assim como essa história chegou até nós, com certeza Belsazar conhecia a história de seu avô Nabucodonosor, o que tinha acontecido com ele por ele ser um homem tão arrogante e que não se prostrou diante de Deus. E depois, é lógico, da experiência que ele teve com Deus, ele teve um arrependimento genuíno. Belsazar deve ter ouvido muitas vezes essa história, até que chegou o ponto dele próprio ser o rei da Babilônia. E ele teve uma atitude muito sem temor diante do Senhor. Ele deu uma grande festa para a realeza, e nessa festa, sem nenhum temor, ele pediu que trouxessem a ele os objetos sagrados do templo do Senhor que os babilônicos tinham se apossado. E trouxe os cálices sagrados que eram usados no templo de Deus. E ali ele fez pouco caso daquilo que Deus considerava sagrado. A Bíblia diz que ele chegou junto com as suas concubinas, com seus amigos, se embriagando, chegou a tomar vinho nos cálices sagrados que eram de serviço exclusivo do templo do Senhor. E nisso que ele estava tomando essa atitude tão imprudente, uma coisa interessante aconteceu. Diz a Bíblia que uma mão apareceu e escreveu na parede um recado para Belsazar. E escreveu em aramaico, que era uma língua que ele não entendia. E a Bíblia diz que os joelhos dele batiam um no outro de tão temente que ele ficou, com tanto medo, na verdade. Temente não, com tanto medo. Imagine uma mão sobrenatural aparecer e começar a escrever na parede. E Deus deixou um recado para Belsazar. E o recado é esse. Está escrito lá no capítulo 5 de Daniel. Mene, mene, tekel, parsim. E o que significa isso? Ele não sabia ler o que estava escrito na parede. Então ele chamou Daniel, um homem de Deus. E esse homem de Deus trouxe a revelação do julgamento de Belsazar. E o que Deus disse para ele? Deus contou os seus dias. Pesado você foi na balança e achado em falta, e o seu reino será dividido. Naquela mesma noite,
o reino da Babilônia foi atacado pelos medos e persas e Belsazar foi morto. E é uma história muito chocante, na verdade, a respeito de uma pessoa que não tinha um mínimo temor a Deus e as coisas que Deus considerava sagrada. Isso é muito sério. E eu sinto nesses tempos que Deus tem falado no meu coração que Ele quer trazer o temor dEle, o temor do Senhor para os nossos corações. E aquilo que eu disse, a definição de temor, é uma reverência, é uma obediência que se transforma em adoração. E eu tenho alguns versículos aqui maravilhosos que falam sobre o prêmio do temor. Deus tem prêmios para aqueles que temem a Ele. Diz lá em Provérbios 14, 27, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Belsazar não teve essa revelação do temor do Senhor como fonte de vida e por causa da sua irreverência acabou caindo no laço da morte. Lá em Provérbios 22, 4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Muito lindo esse versículo. Lá em Provérbios 16, 6 diz assim: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor se evita o mal. Então, as pessoas que têm temor do Senhor no coração, com certeza, elas vão evitar o mal. Olha que lindo lá em Provérbios 28, 14. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor. Então, temer ao Senhor traz felicidade. Mas o que endurece o seu coração, assim como Belsazar, cai na desgraça. Olha, esse é um texto do Novo Testamento, está lá em 1 Pedro 1,17. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, aí ele dá uma dica para nós. Vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Então aqui nós estamos vendo o apóstolo Pedro nos dando uma dica preciosa, mostrando o valor que há no temor do Senhor. Ele chega a dizer, vivam em temor. E o temor é algo que Deus coloca no nosso coração, o Espírito Santo coloca no nosso coração. E você sabe quando o Espírito Santo está falando com você com relação ao temor, com relação a decisões que você tem que tomar na sua vida, até com relações a coisas que você fez que não agradaram a Deus. O Espírito Santo fala conosco a respeito disso. Então essa vida de temor no tempo da peregrinação nossa aqui na terra está muito ligada com o nosso estilo de vida, um estilo de vida de temor a Deus, de reverência, de adoração, de obediência aos princípios da palavra de Deus. Quando a gente errar, o Espírito Santo vai acender aquela luz vermelha. Por favor, eu quero dizer para você, não ignore essa luz vermelha. Porque se você a ignorar, a cada dia ela vai ficando mais fraquinha, até o ponto de você perder algo que é tão precioso, que é o temor do Senhor. Então, quando a luz vermelha, você sabe do que eu estou falando, acender lá dentro de você, mostrando que algo não está legal, arrependa-se. E o que é o arrependimento? O arrependimento é mudança de atitude. É conversão no sentido, eu estava indo por um caminho e agora eu não quero mais esse caminho. O que eu vou fazer? Eu vou voltar. Isso é arrependimento. Então, se o Espírito Santo está acendendo essa luzinha dentro de você, uau, isso é muito precioso. Isso é sinal que você é um filho precioso de Deus. Não extingua o Espírito Santo. Não deixa essa luz ficar fraquinha, mas tenha uma decisão de se arrepender, de entregar totalmente o domínio da sua vida para Jesus. E eu quero aproveitar aqui essa data tão linda que é o Dia das Mães. Gente,
essas mães tão preciosas que estão aqui me ouvindo, quero dizer que vocês são assim maravilhosas, heroínas. E eu quero dizer uma coisa que não está na Bíblia, mas eu acho isso, que oração de mãe chega primeiro. Eu até quero contar uma história que eu ouvi, muito interessante, que encheu meu coração de persistência, né? Que uma mãe estava intercedendo muito pelo seu filho. Ela não estava feliz com o estilo de vida que o filho estava levando sem Jesus. E ela intercedia por ele. Só que quanto mais ela intercedia, parece que as coisas não aconteciam. E eram anos de intercessão. Chegou num ponto que ela estava tão desanimada de interceder pelo filho. Naquela noite, o filho teve um sonho e ele sonhou. E chegou para a mãe dele de manhã e falou: mãe, eu tive um sonho tão interessante com você essa noite. Aí a mãe, né? As mães, quando os filhos vêm conversar, geralmente elas estão lavando louça, né? Então a mãe lá lavando louça parou: me conta, filho, que sonho que você teve comigo? Mãe, eu sonhei que você estava numa fila imensa. Era uma fila gigante. E à medida que o tempo passava, ia chegando a sua vez. Quando faltava uma pessoa nessa fila para ser atendida, ia ser a sua vez de ser atendida, você saiu da fila. Uau! O Espírito Santo falou com aquela mulher. Eu não sei se é uma história verdadeira, mas aquele sonho e essa história nos anima como mães a perseverar em oração pela vida dos nossos filhos, pela vida dos nossos maridos. E eu acho que é um dos papéis assim muito importantes da vida de uma mãe, é a intercessão. E eu quero dizer para você, de uma maneira muito profética agora nesse momento, não está demorando não. Não desanima, você é a próxima da fila. O Senhor está ouvindo o seu clamor e vai ouvir a sua oração. E você vai ver, você mãe que está me ouvindo, o milagre do Senhor acontecer na vida do seu filho e na sua família. Receba isso. E eu quero aqui, aproveitando, né, o Dia das Mães, usar como exemplo de temor duas mulheres. Não poderia ser diferente nesse dia. E é uma história tão linda, tão linda. E essa história está lá em Êxodo, no capítulo 1, no versículo 13, né? Diz assim: então os egípcios, com tirania, escravizavam os filhos de Israel e lhes amargavam a vida com dura servidão. Então isso fala do início dos 430 anos, né? Do início não, na verdade, desse tempo, né, de escravidão, que os 430 anos que o povo de Israel viveu, né, no Egito. Então diz aqui que era uma tirania muito grande e que eles eram escravos, né, do Egito e eram tratados com muita dureza. Então o que eles tinham que fazer? Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com muita tirania. E o faraó, o rei do Egito, deu uma ordem, olha isso, às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá. Olha, os nomes dessas duas mulheres estão aqui na Bíblia. E aí o faraó disse para essas duas parteiras: quando vocês servirem de parteiras as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou se é menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, olha que coisa linda. Olha, mulheres de Deus. E as mulheres de Deus têm essa postura. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias.
são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Olha o resultado que elas receberam de Deus por terem temor ao Senhor. Olha a recompensa. E Deus foi bom para as parteiras. Gente, existe coisa mais maravilhosa nesse mundo do que ter a bondade de Deus sobre as nossas vidas? Não existe. E o povo aumentou e se tornou muito forte. Olha o papel dessas mulheres na história de Israel. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. E eu quero aqui, juntamente com vocês, tirar alguns tópicos de aprendizagem com essas mulheres, as duas parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Eu quero aqui, na verdade, citar 4 tópicos que vão falar muito com a gente sobre o comportamento dessas mulheres que temeram o Senhor. Vamos lá. Primeiro, é melhor, é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Isso está lá, foi Pedro que disse isso diante de uma ameaça. Ele disse para as pessoas, é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Está lá em Atos 5:29. Quando homens querem se colocar acima de Deus e contra a palavra de Deus, a gente deve ter temor e obedecer a Deus. Então isso é uma prova. Quando você estiver em situações, esse é um sinal, na verdade, onde a palavra de Deus é desonrada e pessoas se colocam acima de Deus, essa é a hora de ter temor ao Senhor e obedecer mais ao Senhor do que aos homens. Foi essa a postura dessa mulher. Faraó se achava Deus e deu uma ordem para elas. E elas viram que aquela ordem ia totalmente contrário ao plano que Deus tinha para o povo de Israel. E elas não obedeceram. Esse é uma dica que a vida dessas mulheres tem para nos dar. Sabe, tenha princípios no seu coração, por isso é muito importante você conhecer os princípios da palavra de Deus em todas as áreas da sua vida, da nossa vida, para a gente se posicionar com esses princípios. Quando situações acontecem na nossa vida, onde pessoas se colocam como Deus, onde nós somos de alguma maneira provocados a ir com a nossa atitude, a ir contra a palavra de Deus, você fala, basta. Melhor obedecer a Deus, é mais importante obedecer a Deus do que a homens. Qual é a segunda dica, o segundo princípio, a segunda pérola que essas mulheres, com a vida delas, deixou para nós? Diante do princípio de obedecer e temer a Deus, elas colocaram em risco as suas próprias vidas. Uau! Quando a gente fala de temor, dá a impressão que a gente vai falar de uma pessoa assim cheia de medo. Quem tem temor de Deus é corajoso, é intrépido como um leão. E olha só essas mulheres diante de Faraó, que se achava o Deus de toda a terra. Elas disseram com a vida delas. Então, e de fato ali naquele momento elas estavam correndo risco. É lógico que elas estavam correndo risco, mas elas não amaram a própria vida. E interessante, lá em Apocalipse 2:10 fala a respeito desse tipo de pessoa. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Deus está falando conosco. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Então, em todo tempo, nós somos postos à prova a respeito dos princípios que regem a nossa vida. E diz aqui, para esses irmãos, para essa igreja, e passem por uma tribulação de 10 dias. Qual é o conselho do Senhor diante da prova? Diante dessa prova que essas mulheres passaram? Seja fiel até a morte. Então, elas foram fiéis.
de uma tal maneira que se precisasse morrer, elas morreriam. Então eu digo para você, vamos ser fiéis até a morte. E qual a recompensa do Senhor para quem é fiel até a morte? Eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia! Um terceiro aspecto, né, da vida dessas mulheres. Elas executaram o seu trabalho como se estivessem trabalhando para Deus. E de fato estavam, né? Se a gente vê aqui o que o Senhor fala, olha só, que diz que sobre e as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. E porque elas deixaram viver esses meninos, o povo cresceu de uma maneira, né? E Deus foi bom para as parteiras e o povo aumentou e se tornou forte. E era propósito do Senhor que o povo de Israel fosse um povo numeroso sobre a terra. Então, olha que interessante, essas duas mulheres, essas duas parteiras foram parte da responsabilidade ali, tiveram a responsabilidade junto com Deus para fazer o povo de Israel crescer e ser forte na terra. Uau, através do seu trabalho, você pode cooperar com o propósito do Senhor. Isso é muito lindo. Deus te coloca em lugares específicos, onde Ele quer te usar para trazer influência, para trazer o reino de Deus nesse lugar. Chegou um tempo, né, que a gente só pensava que a gente podia exercer o nosso ministério dentro da igreja. Queridos, essa é uma ideia errada. Nós somos chamados para exercer o nosso ministério sacerdotal em todos os lugares onde Deus nos colocar. Na empresa onde você trabalha, agora no momento talvez você não esteja presencial, mas através da internet você está ali trabalhando. Deus te colocou ali naquele lugar, da mesma maneira que colocou essas duas parteiras ali no Egito. Ele te colocou para exercer influência, para ser rei e sacerdote nesse lugar, para você colaborar com o propósito de Deus. E é interessante, eu sempre penso assim, que as pessoas que você tem influência, talvez, com certeza, eu não as conheço e não tenho influência. Então existe um ministério na sua vida de trazer o reino de Deus no lugar onde Deus te colocar. Eu não sei do que você trabalha, se você é uma professora, uau, que influência que você é capaz de exercer na vida dos seus alunos e das famílias e das suas colegas de trabalho. Seja ali, como Sifrá e Puá, seja ali aquela que vai trazer o reino de Deus dentro da sua escola. Se você trabalha numa empresa, se você trabalha dentro da casa de alguém, se você trabalha dentro de um cartório, tem tantos lugares, né, que as pessoas trabalham numa agência de viagem. Seja ali uma agente do Senhor, não um agente secreto, mas seja uma agente de trazer o reino de Deus através da sua vida e também através das tuas palavras. Eu sei que é um momento onde a gente pode influenciar tantas pessoas. Tem gente, a maioria das pessoas que não conhecem a Jesus, com certeza todas elas estão roendo as unhas de medo desse tempo. Que oportunidade! Você tem Jesus, você está do lado vencedor. Então não tema, Faraó, faça como essas mulheres. Seja um influente, fale de Jesus para essas pessoas. Eu estou assim na maior expectativa, nós teremos uma grande colheita nesse tempo. Uau! Então, você foi escolhido para estar onde você está. Exerça seu ministério lá. Número 4. Elas não foram passivas diante do mal, com desculpas, né? Ai, o Faraó mandou, né? Imagina a Sifrá e a Puá, né? Deviam ser companheiros de trabalho ali, as duas, né? Ai, o Faraó mandou, e agora? Ai, gente, o que a gente vai fazer? Não é da vontade de Deus, nós vamos matar. Ai, não. Ah, mas Faraó mandou, né? Então a culpa vai ficar para ele. Então não vai ter culpa pra gente, foi ele que mandou. Já pensou se elas tivessem esse tipo de comportamento, né? E muitas vezes a gente arruma tantas desculpas para não obedecer aquilo que Deus está falando para a gente na palavra dele.
né? Muitas vezes ali diante de uma roda de amigos que estão debochando, que estão contando piadas sujas, que estão falando palavras torpes ou falando sobre pornografia, a gente fica olhando ali também. Não faça isso, não faça isso. Sabe, você não precisa ofender as pessoas, mas você pode muito bem mostrar os princípios do Senhor ali naquele lugar. E assim como já aconteceu comigo, no tempo em que eu era estudante, e as pessoas me olhavam estranha, porque eu temia o Senhor. Mas quero dizer quantas pessoas me procuraram na hora da aflição, porque sabiam que eu servia ao Deus vivo e que tinha palavras de vida eterna para elas. Então se posicione, não tenha vergonha, não tenha medo. E elas foram muito ativas, né? Então não use desculpas. Ai, meu chefe falou para dizer, para contar uma mentira. Mas foi ele que falou. Deixe claro para as pessoas que a mentira não faz parte da sua vida. Seja fiel até a morte, se preciso for. E essas mulheres foram. E é interessante, né? Temer ao Senhor exige muita coragem. E essas mulheres foram mulheres tão corajosas que temeram tanto ao Senhor que o nome delas está ali na história do povo de Israel, uma história em que Deus interviu diretamente. Que lindo! E eu sei que Deus vai usar o seu nome para mudar a vida, a história de muitas pessoas que estão nas trevas. Deus está usando. Eu fico imaginando as pessoas falando, olha, foi a Mônica que me falou de Jesus. Olha, foi a Miriam que me falou de Jesus. Uau! Deus quer te usar, quer usar o seu nome para trazer transformação, trazer Jesus na vida das pessoas, né? E existe uma recompensa, como eu já li muitos versículos aqui, existe uma recompensa para aqueles que temem ao Senhor, aqueles que são sensíveis, né? Já li todos os versículos que dizem, né, sobre vida, sobre riqueza, mas essas mulheres, elas tiveram uma recompensa tão linda de Deus, tão linda. E Deus diz, a palavra de Deus diz, e Deus foi bom para as parteiras. Ter a bondade de Deus sobre as nossas vidas, uau! Não existe coisa melhor, não existe lugar melhor para descansar do que na bondade do Senhor. Davi fala, né? 1000 cairão da minha direita, 10.000 do outro lado, mas eu estou descansando nas mãos do Senhor e não serei abalado. Por quê? Porque ele estava na bondade. Então, se você tem um coração temente, quero dizer, não se preocupe. Você está descansando nas mãos do Senhor, está descansando na bondade dEle. Isso, gente, isso é maravilhoso. Eu tenho usufruído disso na minha vida e todo dia eu declaro, Senhor, como o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Diante das pequenas coisas que Deus coloca e também dos sonhos que são realizados. Como eu já disse, se você olhar ao redor, você vai ver muitos sinais da bondade de Deus. E é interessante aqui, um sinal muito grande da bondade de Deus, que está lá em Êxodo 1, 20 e 21. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. O temor do Senhor nos traz esse presente maravilhoso de viver em família. Família é um presente que Deus dá para aqueles que o temem. Hoje a gente vê estratégias e ideologias tão grandes querendo destruir as famílias. Tenho certeza que as pessoas que têm essas ideias são tão infelizes, porque elas não vivem na bondade do Senhor. Mas você que vive na bondade do Senhor vai usufruir desse presente que essas duas mulheres receberam de constituir família. Deus é maravilhoso. E eu quero agora, nesse momento, fazer uma oração
E eu quero que todos nós, todos vocês que estão ouvindo, repitam essa oração comigo. É uma oração de gratidão. Eu quero também, depois dessa primeira oração, você que está aí me ouvindo e o Espírito Santo acendeu aquela luzinha vermelha, está falando com você, tipo assim, eu preciso mudar de vida. Não dá para viver desse jeito que eu estou vivendo, longe da bondade de Deus. Então eu quero te dar uma oportunidade para que diante de Deus e sinceramente você tenha uma postura de arrependimento, de confissão e de convidar o Senhor Jesus para tomar o leme da sua vida, para ser o seu Salvador e o seu Senhor. Então eu quero finalizar esse momento com essas duas orações. E eu quero que você repita junto comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela bondade do Senhor que está sobre a minha vida. E eu quero sempre e todos os dias ter um coração temente diante de Ti. E que esse temor seja tão grande que afete a minha maneira de pensar, a minha maneira de conduzir a minha vida. Senhor, eu quero ler a Tua palavra, guardá-la no meu coração, para não pecar contra Ti. E naqueles momentos, Senhor, em que a luzinha do Espírito Santo estiver acendendo e falando, não está legal, eu quero me arrepender. Senhor, nós queremos ter um coração cheio de temor e esse temor resulte em adoração a Ti. Aleluia! Eu quero fazer mais uma oração e essa oração é para você. Deus tem dado essa oportunidade. Eu vejo tudo o que tem acontecido. Tem alguns objetivos, dois eu quero dizer. Tudo isso que a gente tem passado com essa praga do Covid. Primeiro, refinar e fortalecer a nossa fé. Segundo, o caminho do arrependimento. Se você está longe, está vivendo em caminhos que Deus não projetou para você viver, uau, esse é o tempo. E se o Espírito Santo está falando no seu coração, eu te convido a fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, nesse dia, agora, eu quero, com muita sinceridade, me arrepender dos caminhos maus e me voltar para Ti. Eu reconheço que na cruz o Senhor pagou um preço, perdoando os meus pecados e me comprou. E eu sei que o Senhor também ressuscitou e está vivo. E eu quero dar o controle total da minha vida em arrependimento, em quebrantamento, reconhecendo o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia! Você vai estar vendo um número de celular aí. E se você fez essa oração com sinceridade, manda uma mensagem para nós. A gente quer te fortalecer nesse caminho. Tá junto com você e orar. E se você fez essa oração, eu sei que o tempo é tão curto. Aproveite o dia de hoje. Vá para o seu quarto, se ajoelhe ali na beirada da sua cama e conversa com Jesus. Peça perdão de todos os seus pecados, um por um, aquilo que o Espírito Santo vai te trazer na memória. E a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Vamos dar graças por esse dia.
Senhor Jesus, eu quero te agradecer e abençoar a vida de cada mamãe, Senhor, com saúde, com, Senhor, a alegria vinda do alto, com a prosperidade do Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra. E eu quero declarar a graça do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, o consolo do Espírito Santo durante essa semana, o tempo todo, sobre todas as nossas vidas. Obrigada, Deus, pelo teu amor derramado por nós. Aleluia! Deus te abençoe.